Iniciando com língua portuguesa. História com animais existem há muito tempo. Você conhece alguma história em que os animais agem como seres humanos? E o que pode acontecer quando um mosquito resolve desafiar um leão? Antes de lermos uma fábula, vamos entender o que é fábula. Fábula é um tipo de história curta, cujos personagens são quase sempre animais e que ensinam como agir de acordo com o bom senso e como se sair bem nas situações difíceis da vida. E as características da fábula? Presença de animais na história com características humanas, que às vezes os animais fazem coisas como os seres humanos, por exemplo, falar. Moral da história, né? Então a história ela tem uma moral, qual é o porquê, o que ela quis passar com aquela história, né? O porquê dessa história. Um texto curto, título com nome de animais, diálogo entre animais, tem um tempo indeterminado, narrador em terceira pessoa, ou seja, o narrador conta como se ele estivesse visto a cena, né? Mais adiante nós temos um quadro que vai falar sobre fábula. Explicar os itens da fábula. Então, vocês vão ler aqui, esse textinho aqui, para vocês saberem o que está aqui, né? E a fábula, ela tem o título. O título atrai a atenção para a leitura do texto. Ele deve ser original e, em geral, antecipa alguma informação sobre o texto. Então, todo o texto que nós lemos, seja ele de notícia, fábula, qualquer tipo de texto, ele tem o seu título. E no caso da fábula, ele precisa ser original, que ele antecipe alguma informação do texto. No caso aqui, está falando dos personagens, né? Que é o leão e o mosquito. No texto, todos os textos também, nós iniciamos com um parágrafo. Por exemplo, ó, quando notamos um ligeiro afastamento para a primeira palavra, em relação à margem esquerda da folha, é um indicativo de que vamos iniciar um novo parágrafo, né? Então, ó, nós temos nesse texto aqui, nós temos 1, 2, 3 parágrafos, onde a primeira linha está com um afastamento, né? E aí nos indica o parágrafo. E nesses parágrafos aqui, ó, esse aqui é diferente. Ele tem um travessão aqui, ó. Ele tem esse sinal que é o travessão. Esse sinal gráfico é chamado de travessão. Ele é empregado geralmente para indicar o início da fala de um personagem, indicar a mudança do falante, né? Nesse texto também de fábula, nós temos a moral da história, onde no final da história coloca a moral, qual é o aprendizado que essa história quis passar para o leitor. Então, todos os textos nós podemos perceber que vem o autor, e nesse caso dessa fábula aqui, Esopo, Fábulas de Esopo, que a editora é a Companhia das Letrinhas, lá em São Paulo, em 1994. Nesse caso aqui também temos o glossário, poderemos dizer que é uma parte onde que tem uma palavra e o seu significado. Que essa palavra altivo, por exemplo, ela pode ser mudada por qualquer uma dessas palavras aqui. Continuando, nós temos aqui o texto novamente do leão e o mosquito. E vocês leem para ver se tem alguma coisa diferente do outro texto. Pode ver que aqui já foi dividido em mais parágrafos, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos, né? E aqui nós dividimos o texto em 6 parágrafos. Então, a gente vê que nós podemos fazer algumas mudanças, né? E também, nesse texto aqui, a moral da história ficou diferente, ó. Nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Então, se vocês voltarem no outro aqui, ó, vocês vão perceber que é diferente a moral. Depois vocês percebam isso. Então, nós temos a seguir a primeira atividade, que é a interpretação do texto, que é entendendo a fábula. Então, vocês vão responder cada uma dessas questões aqui, vão ler e procurar lá no texto da fábula aqui em cima, qual é a resposta dessas
questões aqui, para vocês compreenderem melhor a fábula. Continuando na segunda questão, nessa fábula, além dos personagens, há um narrador que conta a história. Copie nas linhas a seguir o seguinte: uma frase que representa a fala do narrador. Então, vocês vão lá no texto e vão procurar aqui uma frase que representa a fala do narrador. Também vão procurar uma frase que seja a fala de um personagem. Lembra o que representa a fala do personagem? Como que nós podemos descobrir a fala do personagem? Então prestem bastante atenção, ok? Virando a folha, que no meu caso eu vou virar a folha, mas vocês, cada um numa folha. E aqui, releia. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão. Assinale a alternativa correta. As expressões destacadas indicam um tempo indefinido no passado ou tempo presente. A alternativa destacada aqui que fala é da frase, que é aqui, ó. Era uma vez um dia. Então, aqui foi destacada essas expressões. E elas indicam o quê? Um tempo indefinido no passado ou tempo presente? Isso aconteceu lá no passado ou está acontecendo agora? Que o tempo presente é o que está acontecendo agora, né? E o tempo indefinido no passado, que aqui não fala nem o dia, nem a hora que aconteceu. E então, qual dessas duas é a resposta, né? Depois da leitura da fábula, em que lugar você imaginaria que os fatos aconteceram? Copie do texto uma palavra ou expressão que possa ter ajudado na resposta. Então, que lugar que você imagina? E vai lá no texto e procura algo que pode te ajudar na sua resposta e escreva aqui, tá bom? Na 5, reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por sinônimos. Isto é, palavras diferentes com sentidos semelhantes. Lembra que lá no nosso glossário nós vimos isso, ó? Essa palavra aqui, altivo, ela tem outras palavras que têm o mesmo sentido que ela, porém é uma escrita diferente, né? Altivo pode ser arrogante, orgulhoso, atrevido. E aqui também, então vocês vão pesquisar num dicionário, no Google, pedir ajuda aí do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do irmão. E vão descobrir, ó, era uma vez um minúsculo mosquito. Que palavra pode se trocar minúsculo? Qual a palavra pode colocar que a palavra é diferente, mas o sentido é o mesmo, é semelhante? Colossal, né? E furioso. Triunfar. Então, vocês vão fazer essa mudança aí, ok? Na fábula que você leu, o mosquito acabou na barriga da aranha. Agora, leia esta fábula contada em forma de tirinha. Então, nós temos essa fábula aqui, que é a mosca e a aranha de 10 patas. Então, vocês vão lerem essa fábula e vão ver o que aconteceu nesta fábula. Ok? Continuando, o que aconteceu com a mosca? Lá naquela fábula da mosca e a aranha de 10 patas. Continuando, aqui nós temos um pensamento, ó. Vencer sempre. Na fábula, o mosquito e o leão, o mosquito não parece ter motivos justificados para provocar e picar o leão. Suas razões parecem ser apenas a vontade de se sentir superior ao rei da floresta. Vencer sempre sem se importar, se magoa ou fere outras pessoas. O que isso pode causar na convivência com o outro? Então, vamos pensar. Vencer sempre, sem se importar, se magoa ou fere outras pessoas, o que isso pode acontecer na convivência com outra pessoa? Se você convive com uma pessoa que ela não se importa em te magoar, em te ferir, o que acontece? Como que fica a sua convivência? Converse aí com um adulto e descubra isso aí, né? Próxima questão. Você conhece alguma história em que alguém quer sempre vencer os outros, custe o que custar? Conte a história. Então, conte aqui a história pra gente, ok? E para finalizar aqui, temos um caça-palavra de animais. Beleza? Então, vocês vão se divertir aí caçando o nome dos animais. Muito bem.